Olá, boa noite para todos. Quem já está aí? Hoje a nossa live é sobre pais, filhos e hierarquia. É um assunto bacana da gente falar, mas acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Acho que é uma das missões mais difíceis que o ser humano tem, é a educação dos filhos. Porque é complicado, né? Todo mundo fala que filho não vem com manual. Não vem com manual, a educação, você pode ter 10 filhos, cada um vai ser diferente do outro. Você pode dar a mesma educação, que cada um vai ter uma maneira, né, de ser, de reagir. Então, realmente é difícil. Então, a gente vai dar dicas aqui, algumas coisas que eu acredito, tenho colocado em prática essas coisas e tenho visto que realmente dá muito certo. Então, muitas pessoas, né, que praticaram essas coisas que a gente foi falando, foi trocando ideia, essas estratégias que a gente foi ensinando, o resultado foi muito bom, tá? Então, eu queria começar falando que todo ser humano, ele é referenciado em outros seres humanos, né? E os filhos, geralmente, são referenciados nos pais. A referência dos filhos, geralmente, é o pai ou quem estiver no papel do pai e da mãe ali, né? Então, a referência dos filhos são nos pais. E o que acontece, né? Vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia dentro de casa. Então, dentro de casa, para os filhos, a referência para o filho são os pais, né? O pai e a mãe. E o que acontece é que muitas vezes os pais não entram num acordo em relação às regras, aos limites, às obrigações e também aos direitos dos filhos. E quando existem esses conflitos, isso acaba gerando problemas nas crianças. A gente está falando de crianças aqui, mas na verdade não são crianças, né? São filhos. Pode ser filho de 0 a 60 anos, independente da idade. Tudo que a gente vai falar aqui cabe para qualquer idade do filho, ok? Então, os problemas que acabam ocorrendo, né? Quando existe esse conflito na hierarquia, acaba sendo refletido nos filhos, tá? Então, eu gosto sempre de dar exemplo, né? Vamos começar aí falando de uma criança, por exemplo, uma criança que tem mais ou menos uns 5 anos, e à noite, depois do jantar, ela quer tomar sorvete, ok? E aí a mãe fala, não, você não vai tomar sorvete, porque você não tem comportado e tal, então não vai tomar sorvete. E o pai entra e fala, não, mas coitado, por que não pode dar sorvete pro menino? Deixa ele tomar o sorvete, né? Ficou o dia inteiro na escola, tadinho, só tá agora em casa com a gente e tal, deixa ele tomar o sorvete. Pronto, se instalou aí um conflito, né? Entre o pai e a mãe, que são as referências da criança. E a criança, ela começa a perceber quando existem esses conflitos. E ela começa a jogar com isso, muitas vezes manipular, né, um pai ou uma mãe. Então, quando a criança começa a perceber que ela pede para um, ele não dá, e pede para o outro dá, o que ela faz? Ela começa a jogar com os dois, né? E a criança aprende isso muito rápido, desde pequititinha, né? É muito fácil a criança perceber que quando ela faz birra ou quando ela chora, que ela consegue alguma coisa ou do pai ou da mãe ou dos dois, né? Então é importante que os pais conversem a respeito disso. É importante que os pais falem a respeito desses limites. O que pode e o que não pode, né? Então, quando fica assim, o pai faz o papel do bonzinho e a mãe da carrasca, né, da ruim, ou o contrário, a mãe faz o papel da boazinha e o pai é o carrasco, isso não é bom. Bom é quando os dois estão em acordo em tudo aquilo que eles vão praticar na educação da criança. Então você pode falar assim, como é que a gente vai resolver essa questão então, né? O pai acha que deve tomar e a mãe acha que não deve tomar o sorvete. O que a gente faz? Bom, quem foi que falou primeiro? O pai que falou que sim ou a mãe que falou que não? Se a mãe falou não vai tomar, independente do pai achar que a criança deve tomar sorvete, que aquilo é uma maldade, né, que não deve fazer isso com a criança e tudo mais, naquele momento o pai não deve contradizer a mãe. Porque pior do que
o pai não concordar e ficar chateado e tal, é o pai ali na hora quebrar essa hierarquia, né, essa referência da criança, porque ele não concorda com a mãe. Então, o ideal é que o pai falou, a mãe falou, não, não vai tomar o sorvete. O pai deixa, a criança não vai tomar o sorvete, vai fazer birra, vai chorar e tudo mais, e vai dormir. Depois os pais se alinham, depois os pais conversam, né? E vão saber por que que não, eu acho que deve, você acha que não deve. O que que a gente faz quando for assim, né? Da outra vez faz isso. Então, esse acordo que os pais devem fazer, isso é muito mais benéfico para a criança do que ficar com dó, né? Às vezes acontece também da mãe se aliar com o filho, né? Então o pai fala, não, não vai tomar sorvete, e a mãe fala, ah, tadinho, ele podia tomar sorvete, deixa ele tomar, papai é mau, não é? Vão bater no papai? Vão bater no papai? Que o papai não quer deixar você tomar sorvete? Ah, papai é bobo, deixa ele tomar sorvete sim, né, meu bem? E vai dar o sorvete para a criança. Essa criança, ela vai crescer achando que o mundo gira ao redor dela, né? Que não existe limite para ela, porque a mãe está dizendo para ela que nem o pai, né? Que está na mesma linha hierárquica, né? Mesma linha de geração que a gente fala, nem ele é capaz de falar não. Então quem está falando não ali é a mãe. E na verdade o pai e a mãe, os dois estão na mesma linha, né? Então eles têm que estar em acordo em tudo aquilo que eles vão colocar para a criança. Então esse tipo de conflito acaba com a referência da criança. E muitas vezes os pais levam a criança para um psicólogo, né? E o problema não está na criança, o problema está na relação dos pais. Então a educação tem que ser algo alinhado entre os dois, né? Então tudo que vai ser feito tem que ser feito em alinhamento dos dois, tá? O que é quando a gente fala de linha de hierarquia, linha de geração? O que é essa linha de hierarquia, linha de geração? Se você parar para pensar, os avós estão numa linha, né, de hierarquia, uma linha de geração. Depois vem os pais, o pai e a mãe, e depois as crianças, né? Então, o pai e a mãe, eles têm que estar em comum acordo. Tudo aquilo que eles passam para a criança, tudo aquilo que eles falam com a criança, eles devem alinhar primeiro para passar para a criança depois. Se não tiver como alinhar na hora, é melhor que um dos dois abra a mão, né, e não instale ali um conflito para que a criança perca a referência. Então, esses conflitos vão desestabilizando a criança e ela vai se tornar um adulto sem referência, né? Porque ela realmente não sabe ali o que ela faz, pro lado de quem que ela vai, né? Com quem que ela, em quem que vai estar a referência ali. Então, isso realmente abala muito, né, a educação da criança, tá? Um outro exemplo que eu queria dar para vocês é um adolescente, por exemplo, né, que chega em casa e fala pro pai, né, ah, pai, você acredita que hoje na sala de aula o professor me tirou da sala de aula porque eu estava ensinando um outro amigo, né? Estava falando para ele sobre a matéria, explicando para ele sobre a matéria e tal. O professor ficou bravo comigo, falou que eu estava conversando, me colocou para fora da sala. Pô, eu estava ajudando o professor, pai, você acredita? Quer dizer, eu sei a matéria, eu estava explicando, quer dizer, na verdade eu estava fazendo a função do professor, porque o professor não estava nem sabendo ensinar. Então eu estava ensinando o meu amigo, eu estava explicando para o meu amigo, e o professor ainda fica bravo comigo e me coloca para fora da sala? Você acha que isso está certo? Isso não é um absurdo, pai? E o pai muitas vezes embarca naquela conversa do filho, né? E fala, pô, realmente não tá não, isso é um absurdo. Amanhã quando eu for te levar, nós vamos lá conversar com esse cara, como é que ele faz isso com você? Não pode mesmo não, né? Esse adolescente, ele vai achar assim, poxa, meu pai manda até na escola, né? Então, a referência na escola deveria ser o professor. Dentro da sala de aula, na escola, quem tem a palavra é o professor. Se o pai não concorda, ele deveria falar com o filho, alguma coisa se aprontou, à toa não foi que seu professor te colocou para fora de sala. Se ele falou que você tem que sair da sala, é porque você tinha que sair da sala. O pai pode depois até ir na escola,
procurar o professor, conversar com o professor, saber o que aconteceu, sem que o adolescente saiba, ou sem que a criança saiba, né? Então, as coisas de adultos, os adultos é que devem alinhar e terminar o conflito, e acabar com esse conflito, né? A criança não deve nem ficar sabendo disso. Então, os pais que ficam discutindo na frente da criança, é porque você é mole, né? Você deixa ele fazer tudo que ele quer, né? Ou a mãe que fica sentindo culpa, né? Por estar o tempo todo fora de casa e acaba falando, tadinho do menino, deixa o menino fazer, né? Essas coisas acabam gerando um conflito muito maior e fazendo com que a criança perca totalmente a referência dela, né? Então, como que o pai vai resolver? O pai vai na escola, conversa lá com o professor, né? E aí ele vai ver realmente o que aconteceu, vai entender o que aconteceu, né? Hoje a gente vê os problemas, as dificuldades que existem nas escolas. Muitas vezes os pais são responsáveis por esses conflitos, né? Eu lembro de uma mãe que uma vez falou para mim assim, a professora reclamou na escola que minha filha pega o brinquedo que as crianças querem pegar o brinquedo que minha filha está brincando e que minha filha não dá. Por que minha filha tem que abrir mão do brinquedo e tem que dar para a criança? Por que a outra criança não aprende a esperar? A minha filha que tem que abrir mão? Minha filha que tem que deixar o outro brincar com o brinquedo? Não, o outro é que tem que esperar, uai. Na hora que minha filha cansar, aí ela brinca. Então, o outro é que tem que aprender. Isso não é bom para a criança. E é difícil, às vezes, a gente entender que o amor que a gente dá é tanto e a falta de limite faz muito mais mal do que bem. Então, esse amor que a gente acha que está passando para o filho, tentando agradar e dar tudo aquilo que ele quer, isso na verdade não é amor, né? Isso na verdade é falta de limite. E isso vai ser muito prejudicial para ele ao longo da vida dele, né? Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho, o que vocês acham disso? Vocês acham que a criança realmente acaba aí manipulando o pai e a mãe? É isso mesmo que acontece? O pai fala sim, a mãe fala não? Ou a mãe fala não e o pai fala sim? Né? E algumas vezes os pais começam também a ter esses conflitos, e aí um dia a mãe fala não, o pai vai contra. Aí no outro dia o pai fala não, a mãe vai contra, entendeu? Ficam disputando ali quem é que manda na criança. E isso não é bom, em hora nenhuma isso é bom para a criança, né? Isso vai fazer muito mal, isso vai fazer com que ela perca realmente totalmente essa referência, ok? Hoje ninguém está comentando, está todo mundo quietinho? Tem algum comentário aí? Deixa eu ver aqui se apareceu algum comentário. Eu tô olhando aqui, se aparecer algum comentário aqui, a gente vai falando, tá? Então, olha só, essa hierarquia, ela vai moldando a criança, né? Na verdade, a criança vai observando que realmente quando foi dito um não, seja pelo pai ou pela mãe, existe um alinhamento entre os dois e a criança vai continuar tendo a referência. Ela vai ver que realmente existe ali um limite, existe um lugar até onde ela pode ir. E isso é muito importante para a criança. Eu lembro que eu vi outro dia uma reportagem falando sobre a importância da gente deixar a criança se frustrar, né? Ela aprender a perder, ela aprender que muitas vezes o não é dito. Eu lembro que meu pai falava muito isso para mim, né? A gente falava, por que não? Ele falava, porque eu tô falando que é não e pronto, né? Então isso da gente querer explicar muito o porquê do não, acaba colocando a criança muitas vezes na mesma linha de hierarquia que a gente. Então você fica dando explicação, a criança vai te questionando e ela não entende o porquê daquele limite. Tudo bem, você pode até explicar, mas o limite tem que ser colocado.
e os pais têm que estar em acordo, né? Essa hierarquia tem que ser respeitada. Um outro ponto que eu queria falar também, alinhar, somos responsáveis por aquilo que cativamos, filhos sem limites. Somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Eu não sei o que a pessoa quis dizer com isso. Fala mais um pouquinho aí para mim poder comentar. E os filhos sem limites realmente é o que a gente está vendo hoje, né? Quando a criança não tem limite, os pais ficam perdidos. E muitas vezes não adianta você levar a criança para o psicólogo, né? Porque o problema muitas vezes está instalado nos pais. O problema muitas vezes é essa falta de limite e essa quebra de linha hierárquica e essa quebra de referência é que a criança ora fica perdida, ora concorda com um, ora concorda com o outro, a criança vai ficando perdida realmente. Um outro ponto que eu queria colocar é quando a criança fica com a avó ou com a babá. Então vamos pegar essa mesma criança que queria tomar sorvete, né? E à noite a mãe está em casa, chegou do trabalho, o pai chegou do trabalho, a criança ficou o dia inteiro com a babá e na hora, né, do jantar a criança quer tomar sorvete, ok? E aí a babá fala, olha, o fulaninho, né, a criança pediu para tomar o sorvete hoje na hora do almoço, eu não deixei porque ele fez isso, isso e isso. A referência nesse momento em que a mãe está em casa não é mais a babá ou a avó, a referência agora é a mãe, ok? Porque quem vai dar o limite para a criança, na linha hierárquica ali, a criança vai reportar aos pais, ok? Só que nessa hora, a mãe tem que perguntar para a babá ou para a avó, o que aconteceu? Aconteceu isso e isso, ele desobedeceu, ele fez birra, ele não quis tomar banho, independente do que aconteceu, né? A mãe é a referência, mas ela vai reafirmar a autoridade da avó ou da babá. E vai falar, olha, realmente, se sua avó ou se a babá está falando que não, é porque você não obedeceu, você realmente fez birra e tal, então você não vai tomar o sorvete. A mãe continua sendo a referência, mas agora ela reafirmou a autoridade que a babá e que a avó têm quando elas estão em casa. Por quê? Se na hora a mãe vira, porque a mãe geralmente fica com culpa, o pai fica com culpa, né? Poxa, eu fiquei o dia inteiro fora, agora vou chegar em casa à noite, vou ter que brigar, a criança vai chorar e tudo mais. Mais fácil dar o sorvete logo para a criança, né? O que acontece durante o dia quando a mãe e o pai não estão em casa e a criança está com a avó ou com a babá? Quando ele quer alguma coisa e a babá ou a avó fala que não, qual é a resposta da criança? Quem adivinha? Eu peço para minha mãe. Não, vou pedir para o papai. Ele vai me dar a hora que ele chegar. Ela vai fazer o que eu quero a hora que eu chegar, né? E isso é muito ruim. Primeiro que se for babá, nenhuma babá fica em casa. Se for a avó vai acabar te devolvendo o filho, né? Porque ninguém dá conta disso, a criança não vai ter limite. Então, é necessário que a gente coloque esse limite e que a criança tenha essa referência, ok? Pode falar sobre ser amigo do filho? Eu acho assim, que a gente vai ser amigo do filho quando o filho for adulto, né? A criança criança, né? Ela tem que ter pai e mãe. Você pode ser um amigo do seu filho? Se você conseguir ser amigo colocando limite, né? O que não pode é você descer no nível da criança e ficar debatendo com ela, né? Então a criança fala, eu não vou tomar banho. Filhinho, mas tem que tomar banho. Por que eu tenho que tomar banho? Porque senão você vai ficar cheio de cascãozinho, você vai ficar feio, mas eu não quero. Mas meu amigo não toma banho agora, por que eu tenho que tomar? E fica aquela conversa, aquele trem, e a criança vai questionando, e você quer ser amigo, quer ser bacana com a criança, e se perde, né? Então, eu acho que a gente vai ser amigos realmente dos filhos quando eles estão aí passando da adolescência e virando adultos, né? Aí eles vão entender realmente o que é amizade. Então eu digo assim, se você consegue ser amigo e dar limite para os seus filhos, desde que ele é bebê, ótimo. Então, bacana, tá? O que eu acho importante é priorize, dar limites, ser uma referência para o seu filho do que ser amigo, né? Se você consegue dar referência, colocar os limites e ele ainda é seu amigo e te acha bacana, ótimo, parabéns para você, eu acho que é muito legal, tá?
Somos responsáveis por aquilo que cativamos. Como pais, somos responsáveis. Eu acho que a gente é responsável por aquilo que a gente dá como referência para os filhos, pelos limites que a gente impõe para as crianças. Mas a gente tem que pensar que toda criança uma hora vai virar adulto e vai ter as escolhas deles, né? Então, independente da educação que você dê, seu filho pode ter uma escolha que foge daquilo que você queria para ele, né? Não quer dizer que porque você vai dar limite e tudo mais, que a criança vai ser exatamente aquilo que você espera que ela seja quando ela for adulto. Ela pode escolher uma outra coisa, uma outra vida e ser feliz daquele jeito, né? Agora, é muito mais fácil a criança se tornar um adulto melhor se ela tiver referência do que se ela não tiver referência nenhuma, do que se ela não tiver os limites, né? Pais precisam definir linha de conduta, traçar um referencial. Você quer dizer definir linha de conduta? Não entendi muito bem aqui. Traçar um referencial. O que pode, o que não pode? É mais ou menos isso que você está querendo dizer? O pai e a mãe, né? Eles têm que os dois juntos colocarem isso, o que pode e o que não pode para a criança, e os dois têm que estar em acordo, né? Se o pai acha que o filho pode um tanto de coisa e a mãe acha que não pode, eles vão ficar o tempo todo discutindo e a criança fica sem referência. Então, os pais é que têm que entrar nesse acordo. Eles podem debater, né, dias e dias, horas e horas, mas uma hora eles têm que chegar num acordo, né? Uma hora um cede, outra hora o outro cede, mas o importante para a criança é que os pais entrem num acordo e deem esses limites, esse referencial para a criança, né? Isso é super importante. E é difícil, não é fácil. Porque olha só, você vem de uma família, o seu marido vem de outra. Então o pai vem de uma família, a mãe vem de outra família. Quando você tem um filho, você quer colocar aquilo que são crenças, valores que você trouxe com você. E só na hora que a criança cresce e começam a aparecer os problemas, é que vocês vão discutir sobre essas crenças, esses valores e esses limites, né? Então é difícil, né? A criança está chorando, vou dar mamadeira para ela agora. Não, acabei de dar mamar para ela, eu não vou dar mamar de novo. E aí um começa, tadinho, não custa nada você dar mamar para ele outra vez, entendeu? Então já começa ali o conflito. Então tudo a gente tem que conversar. O pai e a mãe, eles têm uma missão realmente difícil, porque esses acordos para a gente fazer, trilhar, né, traçar os limites, as referências para a criança, não são fáceis, né? É bem difícil realmente, não é fácil não. Como lidar com conflitos entre irmãos? Pode comentar? Conflitos entre irmãos? Você diz como é que os pais vão lidar com isso? O melhor é deixar que as crianças se acertem, né? Que elas se alinhem. As crianças conseguem entrar num acordo, tá? É claro que se tem um extremo, uma criança pegou um pau e vai socar na cabeça da outra criança, você não vai deixar, né? Você vai ter que entrar no meio e tudo mais. Mas no geral, olha, ou vocês se acertam ou ninguém mais joga videogame hoje, acabou, né? Ou vocês resolvem aí, ou nenhum dos dois vai para tal lugar, né? Então, vocês têm que se resolver. Então, o mínimo que os pais puderem entrar no meio dos conflitos dos irmãos, melhor, deixa que eles se alinhem, eles se acertam, né? Os limites têm que ser colocados. Eu tenho que colocar limite igual para os filhos? Não. Depende do que cada um, depende da conduta de cada um, depende do que você deu de autonomia e aquele filho teve de responsabilidade, né? Então, você que vai traçando isso, você pai e mãe, ok? A questão do sorvete, na minha opinião, não pode ser uma posição minha, deve ser contextual, está frio, etc. Tudo bem, vamos supor que, tá frio, né? Então, a mãe vira e fala assim, não, você não vai tomar sorvete hoje porque tá frio. O pai pode achar que tá calor. E aí? Ele fala, meu bem, não tá frio, não, deixa ele tomar sorvete, o que tem?
Aí a mãe fala assim, mas esse menino vai ficar gripado? O pai fala, o que tem? Se ficar gripado, dá um banho quente no menino, o menino sara. Pode ir lá, Joãozinho, pode tomar sorvete sim. Pronto, acabou. Entendeu? Então, tudo é questão de alinhamento. Ok? Então a criança falou, mãe, posso tomar sorvete? Você falou, não, está frio. Por mais que esteja um sol de 40 graus lá fora, o pai vai ficar quietinho. Ok? O contrário é a mesma coisa. A criança, pai, posso tomar sorvete? O pai, não, não pode porque está frio. Independente da mãe achar que está calor, que pode tomar, que não tem problema, a mãe não vai contradizer o pai. O problema aí não é se pode, se não pode. O problema não é se está frio, se está calor. O problema não é o contexto. O problema é o conflito entre os pais. O problema é um falar que pode e o outro falar que não. Um dá o limite, o outro tira o limite. Isso acaba com a referência da criança. E pior, muitas vezes a criança faz uma coalizão, entendeu? É aquilo que eu falei. A mãe faz a coalizão com a criança. Ah, papai é bobo, não é? Olha que papai feio, vamos bater no papai? Papai chato, não deixou ele tomar sorvete. Ah, que coisa feia, papai. Entendeu? Olha o problema que você está causando na cabeça da criança. Você, mãe, é amiguinha, tá lá abraçadinho com um filhinho, vai dar o sorvetinho para ele. E o problema depois quem vai cuidar, né? Como é que você vai corrigir esse problema? Então, são coisas bobas mesmo, coisas pequenas que vão acontecendo e que você vai abrindo mão e você vai deixando, né? Ora o pai, ora a mãe, e aí esse problema se instala. Então, o pai, por mais bobo que seja, né? Ah, eu quero colorir. Não, agora tá na hora de dormir. Aí o pai vira e fala, deixa ela ficar mais meia hora. Não é legal, entendeu? Isso de um ficar contradizendo o outro não é bom para a criança. Então, os pais que têm conflito, eles é que têm que conversar, sentar, ajustar os pontos onde eles estão em conflito. Tem muitos pais que usam as crianças nos conflitos. Então, eu tô com raiva do meu marido, entendeu? Aí meu filho vem e fala, mãe, posso tomar sorvete? Eu falo, não. Hoje você não comportou, não ficou bem, não vai tomar sorvete, não. O pai tá bravo comigo, né? Nós brigamos. Aí, pode tomar sorvete sim, sua mãe hoje tá com a avó atrás do toco, como dizia lá na minha terra, né? Ah, sua mãe hoje tá enfesada, é porque ela tá brava com o papai, por isso que ela não quer que você tome sorvete. E aí os dois começam a bater boca e a criança fica no meio disso, né? Então, educação de filhos é uma coisa hiper, mega, super, plus importante. Então, sentem e alinhem. Vocês podem querer se matar os dois, mas em relação às crianças, vocês têm que entrar num acordo, tá? Criança, aqui que eu estou dizendo, como sempre, de 0 a 60 anos. Sou durona e a maioria das mães são vilãs. Ô, ódio! Então, se você é vilã, provavelmente o pai deve ser o bonzinho, né? A mãe faz tudo, a mãe que é ruim, a mãe não deixa nada, a mãe põe limite e o pai é que é o bonzinho, o pai que é bacana, o pai que é o amigo. Isso não é bom para o filho. Não pense você que seu filho vai crescer e vai te odiar por causa disso. Talvez ele, quando for adulto, goste mais de você do que do pai. A questão aí que vocês têm que pensar não é de quem ele vai gostar mais. O que você e o pai têm que pensar é como é que nós vamos fazer dele um adulto melhor, um adulto mais bem preparado para a vida, né? Porque a ideia da gente, ou pelo menos a nossa ideia, quando nós fazemos o coach, a gente faz muito coach familiar e muitas vezes o pai e a mãe, né, perguntam pra gente, o meu filho gosta muito mais dela do que de mim, né? Então a gente fala para os pais, o importante é o que você quer fazer, como é que você quer preparar seu filho para o mundo. Não é quem ele vai amar mais lá na frente, né? Se vocês dois estiverem caminhando juntos, com certeza ele vai amar os dois. Minha irmã deu uma martelada em mim quando eu era criança. Olha, eu tenho um irmão... ele me dava butinada quando era criança, ele é especial e meu pai não deixava a gente encostar a mão nele, entendeu? Não, porque não pode, que não sei o que, tarará. Quando meus pais morreram, nós ensinamos para eles, se você der butinada na gente, a gente vai dar em você também. Pergunta se ele deu mais alguma vez uma butinada na gente. Nunca mais, né? Então,
os limites têm que ser colocados pelos pais, é claro, né? Porque eu também apanhei das minhas irmãs, né? Principalmente, eu tinha uma irmã do meio, que ela era muito brava. Uma vez ela bateu em mim com uma escumadeira, e aí na hora que ela foi puxar, arranhou. E eu falei para ela, olha o que você fez, você arrancou sangue de mim, olha o que você foi capaz de fazer, né? Então, assim, é lógico que tem coisas extremadas, como uma criança pega uma vassoura para bater na outra, um martelo, né? É claro que os pais têm que entrar no meio, né? Nessa hora, você não vai deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Mas tem que entrar, e nessa hora também, o pai e a mãe, os dois têm que estar de acordo. Porque se o pai vira e fala, é porque ela que tá atarzanando a outra, entendeu? Um pai fica do lado de uma filha e a mãe fica do lado do outro filho, entendeu? Isso é péssimo também, não é bom. O ideal é que os pais, a mãe tá falando, o pai deixa a mãe ir lá resolver, falar o que tem que ser dito, e se os filhos vierem perguntar pro pai, o pai fala, sua mãe já falou, é isso aí, é o que sua mãe falou, faz do jeito que ela falou. Reafirma. Não concordou? Depois, longe da vista da criança, vocês vão sentar e vão conversar. Na hora, não é o momento de vocês discutirem isso, tá? Sempre é necessário explicar os limites. Eu não sou muito a favor de ficar aquela conversa, sabe? De que o filho pergunta, te questiona, você responde, ele questiona de novo, você responde outra vez, ele questiona, fica até uma hora que você grita com ele, vai fazer porque eu tô mandando, e acabou, eu que mando nessa casa, não sei o quê. Então eu acho que tem horas que você tem que dar menos explicação e mais o limite, realmente. Eu acho que tem hora que a criança pede limite. Sabe quando você fala assim, você tá pedindo para apanhar? Na verdade, ela não tá pedindo para apanhar. Nenhuma criança pede para apanhar. O que ela pede é que você mostre para ela qual é o limite. O que acha do cantinho do pensamento? Sei, se você faz o cantinho do pensamento e ele dá certo, e ele funciona, né? Ótimo. Se o seu filho tem celular e você fala para ele que como ele não comportou, ele vai ficar sem celular, e isso dá certo, ótimo. Se seu filho gosta de dançar e você vai falar para ele, ó, você não vai, durante essa semana você não vai, sei lá, na aula de dança, ou escutar música, entendeu? Eu acho que o castigo é sempre melhor do que uma palmada. Eu acho que você colocar o limite, né, cercear a criança de fazer alguma coisa para ela entender que quando ela não cumpre o combinado ou quando ela não faz o que você pôs como limite, ela perde alguma coisa, é mais importante, né? Agora, isso tem que ser consistente, né? Se um dia a criança não toma banho, faz birra e tal, você fala, então vai ficar sem celular amanhã, tira o celular. No outro dia ela faz birra, ela chora, que não sei o quê, e você deixa ela com o celular. Ou você fala, pior do que você falar num dia e no outro fazer outra coisa, é você falar e não cumprir aquilo que você vai fazer. Você virar e falar para a criança, se você não comportar, amanhã tá de castigo de celular. Outro dia a criança acorda, pega o celular, fica com o celular o dia inteiro, brinca, e você não falou nada. Cadê o limite que você colocou para ela? Porque a gente muitas vezes arrepende do que a gente fala, né? Amanhã então você não vai brincar. Aí a gente fica com dó, ou a gente quer que a criança vá lá para a rua para brincar, né? Vá para o quintal, vai fazer alguma coisa para dar sossego e a gente poder trabalhar ou fazer as coisas da gente, e a gente abre mão daquilo que a gente colocou como limite. Isso também não dá certo. Você tem que ter consistência naquilo que você fala e realmente fazer, né? Como lidar com o fato do filho achar que a mãe ou o pai gosta mais do irmão? Olha, eu acredito que tem muita criança que acha isso realmente e vai morrer com 60 anos achando que o pai gostava mais de um, mais de outro, né? Eu não acho que você deva se preocupar muito de ficar explicando ou falando isso para o filho. Ah, eu gosto de você igual eu gosto do seu irmão. Porque quando você fala isso, você não é congruente. Você passa uma culpa na hora que você está falando isso, que fica pior ainda, entendeu? E os filhos usam muito isso. Você gosta muito mais dela do que de mim. Para ela você deixa tudo. Para mim você não deixa nada. Você gosta muito mais dela, você não gosta de mim. Eu não sou sua filha, não é? E se você embarcar nessa de ficar explicando e ficar tentando falar que não, que você gosta igual dos dois, aí que ela vai fazer mais ainda essa chantagem, né? Então eu acho que a gente não tem que ficar dando muita explicação sobre isso, não.
Acho que você tem que falar assim, olha, estou falando para você que tem que ser desse jeito, então é assim que vai fazer, ok? E pronto, não fica naquela lenga-lenga, sabe? Porque a criança, ela o tempo todo ela vai te testando. Quando ela é criança, quando ela é adolescente, quando ela já é adulto, né? O tempo todo ela tá vendo qual é o seu limite, até onde ela pode ir, então ela fica o tempo todo te questionando, né? Então, muito bem. Então, chegamos à conclusão aí que essa referência, né, é importante e que os grandes problemas dessa desordem aí, dessa falta de hierarquia, né, vão ser todos esses conflitos, birra, dificuldade no aprendizado, problemas de comunicação, a criança muito tímida, a criança que não dorme, tudo isso acaba refletindo na criança. Então, o melhor que a gente pode fazer é cessar esse conflito, sentando o pai e a mãe e entrando num acordo, alinhando ali qual vai ser o caminho que a gente vai seguir, ok? Os filhos repetem o comportamento dos pais. Os filhos repetem o comportamento dos pais? Eu acho que tem muita coisa que os filhos repetem o comportamento dos pais, sim. Eu não sou muito a favor de falar assim, fulaninho é assim porque o pai e a mãe é assim, entendeu? Com o tempo, essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto e ela vai ter as escolhas dela. Eu acho que você não pode colocar a responsabilidade de tudo que os filhos escolhem nas costas do pai e da mãe. Eles teriam que ser muito poderosos para isso, né? Você hoje é um adulto, né? Tudo que você escolheu de certo e de errado, a culpa é dos seus pais? Fala aí pra mim. Eu tenho quase certeza que todo mundo vai falar que não, né? Então, eu acho que não, tá? Eu acho que não é tudo que é responsabilidade nossa. E os filhos repetem, né, o comportamento da gente, com certeza, né? Então, se o pai vira e fala assim, sua mãe é doida varrida, né? A criança com 3 anos vai virar e vai falar, você é doida varrida, mãe, você é doida varrida. E aí a mãe vai querer ir lá brigar com a criança e tal. Mas o próprio pai tá falando isso, né? Ou o inverso também, né? A mãe fala do pai, né? Então, essas acusações, esses xingamentos, né? Essas coisas, a criança acaba repetindo porque ela acha que aquilo é normal, né? KKK, você me mata? Mata por quê? Uma criança autista deve se dar limites para qualquer criança, seja ela autista, tenha ela qualquer limitação mental, física, tá? As crianças que mais conseguem se desenvolver são aquelas que têm limite, que têm autonomia, né? Foi bom ter feito essa pergunta, porque agora a gente vai entrar falando um pouquinho aí sobre autonomia. Eu sempre digo que se você quer dar um presente para o seu filho, dê autonomia, tá? O que acontece? Um dos maiores medos, né, que a gente tem, os maiores medos que o ser humano tem, um é de não ser amado e outro de não ser aceito. E para a gente ser amado e ser aceito, o que a gente faz? A gente faz tudo pelo outro, né? Aqui a gente está falando de filhos, mas isso você pode pôr na relação de marido e mulher, você pode pôr numa relação de empresa, né? Então você acaba fazendo pelo outro. E muitas vezes a gente faz pelos filhos porque a gente acha que é uma prova de amor, né? A gente fala, não custa nada eu fazer para ele, tadinho, né? Deixa eu fazer para ele. Então, eu gosto dos exemplos. Então, vou te perguntar, com que idade você acha que uma criança deve comer sozinho? Coloca aí para mim o que vocês acham, enquanto eu vou contando um caso aí para vocês, tá? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com coach familiar e tal, isso deve ter acho que uns 15 anos. Eu sempre fui muito de observar as pessoas comendo em restaurante. E eu lembro que me marcou muito isso, porque uma babá estava com um menino no restaurante, eles estavam almoçando, e a babá pediu um prato para ela e para ele, o mesmo prato para os dois. Ela estava com um cigarrinho enfiado assim na orelha, e os dois sentaram, o prato chegou, ela deu garfo e faca pro menino. O menino devia ter uns
que uns 3 anos, deu faca e garfo pro menino e ela comendo e olhando pros lados, entendeu? E o menino lá, o menino pegava uma hora com a mão, outra hora ele ia com garfo, comeu batatinha, pegou um pedaço do frango, pôs o brócolis na boca, não gostou, fez que ia cuspir, a menina deu guardanapo, ele cuspiu e tal. Aí o menino parecia que estava satisfeito, empurrou o prato. A babá pegou o prato dele, acabou de comer ali o que ela queria, tinha ainda uma batatinha ali que ela achou interessante e tal, e ela tinha pedido um suco para ela e um para ele. Só que o suco já tinha, você olhava assim no copo, tinha um tanto assim de açúcar no copo. Só que a babá não viu, aí ela pegou e colocou mais um pouquinho de açúcar e deu o copo pro menino. E o menino ficava lá, tentando chupar o suco, né? E o suco não saía, e ele mexia o canudinho e tal, pelejou, tomou lá metade do suco, acabou de tomar o suco e tal, os dois acabaram de almoçar, ela pediu a conta, pagou e foi embora. E me chamou muita atenção isso, por ser uma criança tão pequena, né? E ela se virou e comeu. Bom, depois de vamos por aí uns 4 anos, eu almocei nesse restaurante durante quase 10 anos. Depois de uns 4 anos, nesse mesmo restaurante, eu vejo a criança entrar com a mãe. E o menino era muito bonitinho, ele tinha um olho azul e o cabelo todo cacheadinho, então me marcou muito ele. E ele entrou com a mãe, os dois sentaram, aí nisso o menino já tinha aí, sei lá, uns 8 anos, né? A mãe pediu um prato, o mesmo prato que ela comia, ele comia. Só que agora ela picou a carne que tinha no prato, ela fazia as colheradas, pediu uma colher para o menino, ela punha a comida na colher e dava na boca do menino. E aí me chamou muita atenção que o menino mastigava e tal, ele acabou de comer, ele fazia assim. E a mãe ia lá e punha uma colherada na boca dele. Ele comia, mastigava, olhava para o lado. A mãe ia lá, pegava outra colherada, dava na boca da criança. E aí eu te pergunto, qual dessas duas crianças é o mesmo menino, ok? Mas qual dessas duas crianças você acha que estarão mais bem preparadas no futuro? Essa que a babá estava dando comida ou essa que a mãe estava dando comida? Então, a autonomia é uma coisa que você tem que dar na hora que a criança dá conta de fazer, não é? Então, isso da gente achar que é uma prova de amor quando eu faço pelo filho, isso é muito ruim, muito prejudicial. Isso acaba atrasando muito o desenvolvimento da criança, né? Então, o que eles colocaram aí? Qual é a idade boa? A partir de que idade que a criança vai comer? Deixa eu comentar aqui. Eu educo meus filhos pelos exemplos. O que eu falo para ele fazer, eu tenho que fazer. Agora nós vamos comprar uma briga, porque eu não concordo com você. Eu acho que eu sou adulta, eu pago minhas contas, eu tenho a minha casa, tenho meu trabalho, sou responsável por mim, sou autônoma. Então, eu tenho direitos que meus filhos, que têm lá 5, 7, 10, 15, 20, que ainda moram comigo e são dependentes de mim, eles ainda não têm os mesmos direitos que eu tenho. Entendeu? Então, eu acho que isso de falar que ele pode fazer se eu faço, não. Eu posso fumar. Eu sei que fumar faz mal para a saúde. Não é porque eu fumo que meu filho pode fumar. Ah, não, mas meu filho tem 15 anos e fuma também porque eu fumo. E quem compra o cigarro dele? Ele trabalha? Sabe? Então, eu acho assim, que os filhos vão ter escolhas a partir do momento que eles sejam autônomos, que eles já cuidam da vida deles. Aí eles vão fazer o que eles acham que devem, né? Acho que você deve dar o exemplo, sim. Eu acho que isso é bacana. Mas não acho que ele tem o mesmo direito que você tem. Não sei se eu te entendi bem, tá? Muitas vezes os pais falam uma coisa e agem de forma diferente. Aí também não sei se é isso que você está falando, né? Por exemplo, se eu falo que, sei lá, tá errado comer de boca aberta e eu como de boca aberta, a criança vai comer de boca aberta também. Eu tô falando que é feio, mas eu mesmo faço, né? Eu acho assim, eu fumo e falo pro filho que não tá certo fumar, ok? Ele vai falar, mas por que você fuma? Eu vou falar, porque eu ainda não dei conta, eu tô tentando vencer o vício, mas é ruim, não é bom, você não deve fumar, né? É claro que é muito mais difícil você falar pro filho não fazer se você faz, não é?
Mas acho que você tem que colocar um limite para ele e ele tem que entender que não. Não, eu tomo uma cerveja, você não pode tomar, ué. Por quê? Porque você ainda não é dono da sua vida. Então, não pode. Como impor disciplina a um adolescente de 19 anos? Então, você teria que me falar o que é que esse menino de 19 anos faz, que já é praticamente um adulto, né? E que você acha que falta disciplina. Se ele tem 19 anos e ele mora na sua casa e depende de você, né? Quem vai pôr os limites para ele é você. E aí é legal o que você falou, que me deu um gancho para falar uma coisa muito importante. Eu posso te falar para você fazer alguma coisa, e quando a gente faz esse coach familiar, a gente muitas vezes coloca isso para os pais, que você só pode fazer aquilo que você vai dar conta. Só faça e fale que você vai fazer alguma coisa se você dá conta. Vamos supor que esse menino de 19 anos tá chegando em casa 4 horas da manhã, ok? Você vira e fala para ele, olha filho, a partir de agora, se você não chegar até, sei lá, 2 horas da manhã, você vai dormir do lado de fora, você não vai entrar dentro de casa. Se você falar isso, você tem que cumprir. Você dá conta? Se você não dá conta, não fale, né? Agora, ele vai para a festa, quem leva e quem busca? Ou quem dá dinheiro para ele ir? Ou quem compra roupa para ele? Quem põe crédito no celular para ele? Você tem que ver todas as coisas que você faz também, porque muitas vezes a gente vai dando, depois a gente quer dar o limite, mas a gente não quer tirar, ou a gente não sabe como tirar. Então, para você dar disciplina para qualquer pessoa, você tem que dar um limite. E você tem que começar a impor o limite aos poucos. Não adianta você mudar do dia para a noite e sair tirando tudo, né? Você tem que ir aos poucos colocando as regras e falando, minha casa, minhas regras, né? Você mora comigo, depende de mim, né? Então, quem manda dentro da minha casa sou eu, né? É que é difícil o pai e a mãe falar isso, né? As mães estão colocando idades diferentes. Para comer sozinho, 2 anos, 3 anos, 8 meses. Eu diria que a idade correta para uma criança começar a comer sozinha é aquela quando a mãe dá o prato e deixa ela tentar começar a comer. Se você faz isso com a criança com 8 meses, provavelmente com 1 ano ela já está comendo sozinha, né? Se você faz isso quando ela tem 3 anos, provavelmente com 3,5, 4 é que ela vai aprender. Se você fizer isso com 9, ela vai aprender com 10, com 11. Então você vê que depende de você, né? O pai e a mãe é que tem que ir testando e dando autonomia para a criança e vendo aquilo que ela dá conta de fazer. Então a autonomia é uma coisa difícil, né, da gente dar. Agora, quando você der, você tem que confiar na competência do filho. Se você fala que pode, mas desconfiando, se você fala que pode, mas o tempo todo você está ali cerceando, né, a criança não vai aprender. A mãe que pega a criança, põe ela na cadeirinha, põe guardanapo, aí caiu um pouquinho no guardanapo, a mãe vai lá e limpa. Aí a criança pegou, deixou o garfo cair, a mãe já vai lá, ah não, então deixa que a mamãe dá. A criança não vai aprender, né? Você tem que deixar a criança sujar, se lambuzar, cai no chão, cai para fora do prato, cai na roupa e tal. Depois você dá um banho na criança, né? E aí com o tempo ela vai aprendendo. Ah, o adolescente tem que pegar ônibus, né? É um perigo pegar ônibus. Mas uma hora ele vai ter que aprender. Com que idade que ele deve pegar ônibus? Com 10? Com 11? Com 15? Com 20? Vai depender de quando você dá conta de deixar ele ir sozinho e pegar esse ônibus. Ou a necessidade, né? Às vezes você vai falar assim, nossa, eu vejo o filho de fulano, com 14 anos ele já pega ônibus e anda sozinho no centro. Meu filho não é capaz de sair daqui e pegar um Uber, né? Mas por que ele não dá conta? Até qual é o limite que você está colocando para ele? O que é que você está fazendo por ele, né? Então, isso da gente fazer pelo filho é complicado, né? Você saber até onde que você pode até onde que você pode abrir mão, quando que é a hora de você abrir mão, não é fácil, né? Isso realmente é difícil.
Quando você vem e traz para mim o problema, quando o pai e a mãe chegam, porque geralmente quando vai fazer um coaching, geralmente vem o pai ou a mãe, dificilmente vem os dois. E a gente sempre diz o seguinte: se um dos dois muda o comportamento, a criança muda o comportamento também. Então, mesmo que o pai não vá ou que a mãe não vá, que só um deles nos procurem, acaba gerando mudança na criança. Porque essa pessoa que vai receber as instruções e vai passar para a gente o que está acontecendo, a gente consegue verificar qual é o conflito, o que isso está gerando e consegue aconselhar aquela pessoa de como é que ela faz, qual é o caminho que ela deve seguir, né? Eu digo que a educação dos filhos, eu acho que é a missão mais difícil que o ser humano vai ter aqui na Terra, né? Que a gente não sabe todos os caminhos. Mas é muito importante você saber que existem caminhos, que existem ferramentas. E é gozado porque se você está contando para uma amiga, a amiga fala tudo para você que você não deve fazer. Aí você olha para ele e fala: gozado, por que ela faz isso com o filho dela? Mas você está preocupado com o filho dela ou com o seu? Porque se você ouvir o que ela está te falando, você vai ver que muitas vezes ela tem razão, né? Ela deveria aplicar com o filho dela também. Mas se você está contando para ele pedindo um conselho, né? Ouça o que ela está te falando. Então, a gente acaba falando algumas coisas, né, para a pessoa, e a pessoa fala: nossa, nunca tinha pensado nisso, eu vejo isso no filho de fulano, tá? O pediatra falou para o meu filho: você tem que arrumar sua cama e seu quarto. Achei ótimo. Na verdade, quem tem que mandar na sua casa é você, não é o pediatra. Assim como dentro do consultório, quem manda é ele, não é você, né? Eu acho que aí teve uma quebra de linha hierárquica aí, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não acho que seria o certo o pediatra falar isso, porque na hora que estiver em casa e você falar para o seu filho que tem que arrumar a cama, ele fala assim: ah, não vou arrumar. É só você e ele, o pediatra não vai aí para colocar limite para o seu filho, né? Do mesmo jeito que no consultório, se o pediatra falar, né, olha, você tem que dar um banho quente no menino, ou você tem que dar tantas gotas, né? Você virar e questionar o pediatra e falar: não, eu acho que eu posso, 20 gotas acho que é muito, vou dar só 15. Né? Se o pediatra cair e falar: ah, não, é verdade, seu filho vai falar: olha que bacana, minha mãe manda até no médico, né? Então, no consultório, quem manda é o médico. Na sua casa, quem manda é você. Ok? Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente coloca e tem horas que é até difícil, né? Os pais muitas vezes falam assim: nossa, mas colocar isso em prática não é fácil. Não é fácil. Mas se você tiver consistência e conversar, pai e a mãe, conversarem, entrarem em acordos, a mãe e a babá, a mãe e a avó, né, entrarem em acordo, vocês vão ver que vai melhorar muito, né, as atitudes da criança, a maneira com que a criança se comporta, né. A gente já teve casos de crianças assim, de fazer birra, de se jogar no chão, de descabelar e tal, e só de alinhar esse conflito entre os pais, a birra acabou, né? Então tem que ter esses acordos. Meu filho tem 2 anos, chora o dia inteiro e ponho de castigo. Ele continua chorando. O que faço? É difícil eu te falar assim, o que você faz sem conhecer o que está acontecendo, né? Eu não sei se quando ele chora ele consegue o que ele quer, né? Ou se ele começa a chorar, você põe ele de castigo e aí ele não para de chorar, você fica com dó, porque mãe e culpa andam coladinhos, né? Então a gente, por culpa, para a gente não sentir a culpa, a gente acaba deixando os filhos fazerem muitas coisas e isso acaba piorando em vez de ajudar, né? Então eu teria que saber um pouquinho mais o contexto aí, o que está acontecendo, para eu poder te falar o que fazer, tá? Muitas pessoas perguntam pra gente como é que é esse trabalho que a gente faz do coach familiar. Quem trabalha com o coach familiar é o Gilberto e eu também trabalho. A gente faz
consultorias, né? Faz as sessões, a gente agenda e conversa, ou com o pai, ou com a mãe, ou se os dois quiserem ir juntos, a gente conversa, né? Vê o que está acontecendo, como é que a gente pode alinhar, onde que está o conflito, e a gente consegue aí ajudar a colocar pelo menos um rumo aí, né? Porque às vezes a gente não consegue ver, né? A gente que está dentro do problema, é muito mais difícil você enxergar onde é que o problema está acontecendo, né? Deixa eu responder a última coisa. Que nosso tempo está acabando. Meu filho faz hora para almoçar. Almoçar e jantar. Como arruma a cozinha, já faço o prato dele e deixo no micro-ondas. Tá errado? Não sei, eu não sei que idade que seu filho tem, né? Dependendo da idade dele, sei lá, se ele já tem 14, 15 anos, você põe ele para arrumar a cozinha, né? Fala para ele, ó, você faz seu prato, esquenta a sua comida e depois você aproveita e lava a louça, arruma a cozinha, né? Educação de filho e filha também é bem diferente, mas isso vai ter que ser em outra live. Não vai dar pra gente falar nessa, tá? Mas depende muito, tá? Não existe uma coisa assim, isso é certo ou errado. Às vezes esse filho é um filho super bacana que te ajuda tudo, que te faz, né? Faz um tanto de coisa pra você. Então depende muito. Ele pode ter aí 20 anos, mas é um menino que trabalha, que estuda, super ativo, arruma a casa pra você, lava o banheiro, lava a roupa, pendura a roupa, tira a roupa e tal. Não tem nada demais você fazer o prato. Agora, se é um menino que não faz absolutamente nada, você tem que parar para pensar que você está fazendo mal para ele. Realmente, você está tirando a autonomia dele até para ele fazer o prato dele? Não é bom. Ok? Muito bem. Olha só, nossa próxima live vai ser para a gente falar sobre o assunto de vendas. Entendendo o seu cliente para vender melhor. Aguardo por você terça-feira que vem. Um beijo, muito obrigada.